No ar e no vídeo com mais um Fake Bola, mais uma edição. A gente tá ficando. A gente não sabe mais viver sem live, né? Essa é a realidade. Hoje a gente tem um convidado especial, um cara que a gente conhece há muito tempo, mas a gente vai apresentar mais pra frente. Hoje eu tenho ao meu lado o nosso querido Ricardo. Dá assim para o mundo, mais uma Léo, vez estamos aí Léo com Dias! mais. Oh, que isso, rapaz, tô ganhando essa fama à toa e vocês vão acabar me queimando. Mais uma vez com um grande convidado, um convidado que, como a gente estava resenhando aqui, é um cara que está lutando contra tudo que se tem aí hoje em dia. O cara é ator, o cara é professor, o cara estudou, é formado em história, então deve estar. Não sei se ele perde tempo tentando explicar para o pessoal É quantas difícil, hein? vezes o que aconteceu agora já aconteceu na história e qual foi o desdobramento. Ele deve estar ficando maluco. Se eu É fosse ele, eu difícil. fugia de rede social, né? Mas a rede social está mais presente na vida da gente hoje em dia que qualquer outra coisa, para quem Verdade. trabalha com arte e tudo mais. Meu destaque inicial é para o convidado, que também eu sei que tem a fama de ser um lunático vascaíno, sei lá, um negócio assim, que fala do Vasco ele fica doido. E a gente é um programa de futebol, né, cara? A gente é um programa sobre futebol, a gente vamos falar do Vasco também. Se preparem. Vamos lá, ainda, com certeza. Também ao meu lado, nas picapes, temos o Edmar, que vai trazer as informações posteriores sobre tanto o chat quanto qualquer outra coisa que venha a interessar. E nosso querido. Tem muito vascaíno nessa mesa. Depois falam que aqui é República Rubro-Negra, mas hoje o Vasco está ganhando aí nessa mesa, hein? Nosso querido Nilvio Peçanha. Fala, Nilvola, seja bem-vindo. Fala aí, boa noite. Então, eu sou meio que um suplente do fake bola, né? E, e aí eu tava aqui em casa de bobeira, e aí o Renan, pô, cara, vamos lá, vamos dar uma bola, hoje tá meio desfalcado e tal. Eu É falei, pô, cara, eu verdade. tô meio enrolado aqui. Aí o Renan falou assim, pô, cara, o convidado é vascaíno, vai ser uma oportunidade de você dar porrada no Campelo. Eu falei, pô, não vou perder essa oportunidade, né, cara? Pô, dar Sem porrada no dúvida. Campelo é ótimo, então vamos lá. Não, sem dúvida. E é bom explicar também para a galera a questão do desfalque, porque o Thiago e o Rafa, o Thiago tá voltando aí para a vida da labuta, porque infelizmente tá difícil para todo mundo. Quem puder, inclusive, ficar em casa, continue em casa. Quem não pode, infelizmente, tem que se arriscar, que é o caso do nosso querido amigo. E aí hoje ele tá vendo como é que tá os procedimentos para ele voltar pro trabalho dele e tudo mais. E o Rafa tá chegando aí, então daqui a pouco a mesa tá completinha também. Mas eu quero apresentar o nosso querido convidado, é um querido camarada meu. Eu gosto muito desse cidadão, porque é um cara que luta também contra a ignorância, porque todo qualquer artista e professor que leva a sua arte e também traz a palavra e tenta, palavra eu digo, de educação, e tenta mostrar para as pessoas como é importante a gente sempre estar ligado na história e também nas artes. É um amigo meu e é uma gente boa demais. Só não pode falar muito mal do Vasco porque ele fica meio maluco, mas ele tá melhor sobre isso. Eu tenho aqui hoje ao nosso lado nosso querido Joey Ribeiro, ator, cantor, um pop bola também, tem que sempre deixar claro isso, e professor, tanto de teatro como de história. Seja bem-vindo, Joey. Salve, salve, galera futebolesca, amigos do Fake Bola. Demorou para a gente estar aqui junto, né? Já tinha Verdade, alguns anos que a gente conversava sobre, mas é um verdade. prazer estar aqui com vocês e vamos resenhar, Vamos, vamos polemizar. Vamos polemizar. Eu já começo abrindo os trabalhos aqui falando sobre a sua carreira, né, Joey? Porque quem vê o Joey aí nos momentos global, porra, fazendo peças que são bem legais. Eu tive o prazer de ir no Por Aí. Eu ainda não tive o prazer de ver o Lavota Novo tirando por live por questões mesmo econômicas, mas é muito bom, sempre primando por bons roteiros. Mas antes disso, você começou ali com peças infantis, foram 4 ou 5 anos buscando aprimorar, né, o que você aprendeu e também evoluir. Claro que pro resto da carreira também sempre a gente faz isso. Mas como é que foi essa passagem por teatros menores, shoppings e tudo mais, Joey? Cara, eu comecei em 98 na escola, né? Uhum, Ainda tem no Colégio Brigadeiro Short, em Jacarepaguá, colégio uhum, estadual. Lá tem um teatro bem bacana. uhum. E comecei fazendo teatro ali, fiquei basicamente um ano e meio fazendo teatro ali, e ali foi um grande aprendizado, né? E
dali em diante eu comecei, através de um amigo meu de lá, comecei a entrar no roteiro das peças infantis. Então comecei a fazer muitas peças em teatros, né, estreei no Riqueta Brieba, na Tijuca, no final de 99. Dali em diante fui, né, muitos teatros, muitos shoppings. Eu lembro que teve até uma história interessante, no ano 2000, eu fui fazer uma peça infantil no Recreio Shopping, cara. E antigamente a praça de alimentação do Recreio Shopping era um primeiro andar, num local diferente, e botaram um telão enorme, era um sábado ou domingo, perdão. E tava passando o jogo do Vasco, era quartas de final da Copa João Avelange, cara. Vasco aquele timaço. Sim. E Vasco Paraná. Aí o Vasco, o primeiro jogo foi lá, o Vasco, se não me engano, empatou, e tinha um jogo de volta aqui. E eu fazendo a peça, tal, peça infantil, um bocado de criançada, tal. Pênalti pro Vasco, o Romário ia bater, cara. E eu, aquele meu jeito, ia fazendo a peça e olhava pro telão e continuava, vai, demonstra, Papai Noel e tal. Era perto já do Natal, né? Já era dezembro. E, cara, Romário fez o gol. Bicho, não pensei duas vezes, cara. Saí do texto, gritei gol, pulei, fui pra direção do telão, fiz toda aquela algazarra. A criançada riu e tudo mais, tal. Quando eu voltei, terminei a peça, cara, quase apanhei do diretor, literalmente. O cara queria me enganar. Não era assim, me mandar embora, tentar me bater. O cara queria me pegar mesmo, sabe? As pessoas segurando, ele tá querendo se segurar. Eu vou matar você, então. Eu acho que todo mundo tem essas histórias, né, Joey? Desculpa te interromper, mas só para colocar que você e o Nilvio e o Edmar vão querer me matar, mas aquele gol do Márcio Araújo, que estava impedido, inclusive, aos 47, 48. Eu estava no ônibus, no BRT, indo trabalhar, que eu pegava 6 horas da noite, e o jogo acabava 6 horas, né? Então eu tava vendo, já chegando quase no trabalho, sai do túnel do recreio, bola na trave, gol do Márcio Araújo. Porra! O pessoal do BRT todo me olhando de cara feia. Não tem como. Engraçado que esse gol pode ser surpresa para algumas pessoas, mas, por exemplo, já tive muitas alegrias, né? Eu tenho 38 anos, então acompanho o Vasco desde 88 para cá. Sim. Mas, assim, quando alguém me pergunta qual foi a minha maior tristeza no futebol, não foi, juro para você, não foi nenhum rebaixamento, não foi o gol do Pet, não foi a perda de nenhum dos 2 mundiais, ou aquele lance do Diego Souza. Foi o gol do Márcio Araújo no Carioca de 2014. Acredite se quiser. Essa foi minha maior tristeza no futebol, e para outra surpresa, minha segunda maior tristeza, acredite se quiser, foi o gol do Joel Carli na final do Carioca de 2018. Essas foram as minhas maiores tristezas no futebol. Sem brincadeira. Mais à frente eu explico por que, se for o caso. Mas realmente, sem dúvida nenhuma, essas foram as minhas maiores tristezas no futebol. Isso eu quero saber. Vamos lá. Mas continue, desculpa te interromper. Aí, continuei fazendo peças infantis, só que o que acontecia era que eu sempre conciliava com os meus shows de rock, com a banda que eu tinha. Então eu sempre achei o seguinte, eu vou fazendo as minhas peças, eu vou fazendo os meus shows, e dali por diante o que acontecer na minha vida vai ser de acordo com o que eu vou desenrolando com a minha arte. Só que eu não fui fazer faculdade, né? Eu fui fazendo muitos cursos no tablado, fiz o curso preparatório para toda a FATEC e tudo mais, mas eu fui conciliando com as duas coisas. Até que em 2003 a minha banda deu uma parada por 2 anos e eu realmente mergulhei no mundo teatral e entrei num grupo do Marcos Faustini, hoje ele é colunista do Globo e tal, e dali em diante eu nunca mais parei de fazer peças profissionais, adultas, no caso, né, desde 2003, e as coisas foram acontecendo, fui pulando de uma peça para outra, até chegar na televisão e posteriormente no cinema. Não tô ouvindo. Perdão, não, travei. Eu travei aqui, perdão. Bom, acontece. Não, porque eu tô, inclusive, fazendo a divulgação aqui, inclusive em páginas comunistas, porque eu quero a audiência da galera, que a gente vai trocar uma boa ideia aí que a galera vai gostar. Bom, dando prosseguimento, Rica, faça a sua primeira pergunta. Nosso querido Ricardo, o Léo Dias. Não, vamos parar com isso, cara. Tá pegando mal. Não, daqui a pouco o nego me chama de cheirador e viado também. Olha só, já tem 3 convidados que você surpreendeu aqui com alguma informação que ninguém na mesa sabia. E informação íntima. Então, olha, você é o Léo Dias. Acontece. Depois você me passa aquele fio daquela pessoa lá que eu te falo. Enfim, não vem ao caso. Você só pergunta. Pode deixar.
Pô, minha pergunta pro Joey, aqui no Brasil, a gente sabe que, por mais que se tente, em algumas épocas da nossa história recente, tentar dar um valor para a cultura, para o teatro, que é uma coisa mágica para quem gosta de ir no teatro. A criança que vai no teatro muito cedo, e se ela se apaixona, ela fica com aquilo na cabeça, aquela sensação e tudo mais. E a gente sabe que tem muito lugar também que contrata o artista, contrata uma peça, só que não dá uma estrutura, não dá nada. E aí, partindo mais para o lado da resenha mesmo, queria que o Joey contasse alguma história que ele chegou em algum lugar para fazer uma peça e não era nada do que prometeram para eles e tal, e o lugar era totalmente esculhambado. E é isso aí, é uma resenha desse tipo. Cara, furada é o que a gente mais encontra nesse meio, né? Pô, tem vários exemplos. Um, logo de cara, com o Lopes, né? A gente brinca muito, inclusive, tem muitas histórias, né? Vocês não acreditam 100% no livro do Pop Bola, né? Só quero deixar isso bem claro. Tem muita coisa que não é verdadeira ali, né? E uma das coisas que não é verdadeira, mas que a gente gosta de fomentar, tem duas coisas que eu adoro fomentar. Uma rivalidade com Calheiros, isso nunca existiu. Posso dizer para vocês que o ter perdido por Calheiros, brincadeira à parte de falar que é vergonha, isso e aquilo, pô, foi muito bacana ter participado para poder conhecer o ser humano Alex Calheiros, que é um ser humano sensacional, sensacional. E isso nunca existiu. Ficamos amigos de cara, assim. E outra coisa que a gente gosta muito de alimentar e que não existe é que tinha uma rivalidade comigo, com o Lopes, nos bastidores, muito pelo contrário. A gente ria tanto, se divertia tanto, foi uma das coisas mais bacanas que aconteceram comigo profissionalmente. Só que nós entramos em algumas furadas juntos, né? A nossa viagem para São João del Rei, quando prometeram para a gente uma divulgação em massa, chegamos lá, nós tivemos que ensinar como procedia uma divulgação no dia do espetáculo, que eles não sabiam. Não, sério, sem brincadeira, sabe? A peça começava, sei lá, eu acho que a peça começava às 20 horas, e até, assim, às 19h15, 19h20, o teatro estava fechado e escuro. Sem brincadeira. Ele só abria o teatro, só acendia as luzes na hora do espetáculo. Então, como é que uma pessoa que vem de fora era feriado de Corpus Christi, cheio de turista lá, pô, as pessoas que tinham um banner enorme nosso, e como é que as pessoas vão, se não tiver tudo aberto, tudo aceso, como é que tu vai chamar público pro local, né? Então, assim, foi uma furada lá, nas duas apresentações na lona foram sensacionais, principalmente na estreia. A gente tava lá. Rica também tava, não tava, Rica? Tava. Ah, que bacana, cara, que bacana. Mas em São João del Rei não deu certo. Fora isso, muita gente não sabe, mas tinha uma apresentação que nós iríamos fazer em Vila Kennedy. Eu lembro disso. Pô, quando nós chegamos lá em Vila Kennedy, cara, literalmente não teve ninguém. Literalmente não teve ninguém, cara. E o cara falou também, prometeu um bocado de coisa, e chegou na hora, ele não divulgou nada, não teve nada. Eu fui um dia lá, dei uma palestra, dei uma entrevista para os alunos do rapaz, mas chegou na hora H, ninguém divulgou nada, tudo fechado, ficou eu, Lopes cantando pagode, fazendo show para mim e pro Vini Piedade. Aí um começou a xingar o outro uma hora, tava cantando. Foi o que nós fizemos. Já teve peças, cara, que eu cheguei para fazer peça em Nova Iguaçu e também não tinha ninguém. E além de não ganhar um centavo, ainda gastei dinheiro da passagem até chegar em Nova Iguaçu e voltar. Jesus. Fiz peças infantis, um circo, cara. Assim, brincadeira, não vou falar o nome do circo nem o nome das pessoas envolvidas. Mas eu fui fazer em 2009 eu tive um hiato entre as peças adultas e as peças infantis. Eu voltei a fazer uma temporada de peça infantil com os Backyardigans. E nós éramos os únicos grupos do Rio de Janeiro que faziam os Backyardigans no auge deles, assim, na Discovery Kids. As crianças adoravam, minha filha se amarrava, minha filha na época tinha 2 aninhos, hoje já tem 13. E, cara, foi maravilhoso financeiramente. Talvez tenha sido o espetáculo que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Só que, assim, era maravilhoso. Quando eles botavam nos teatros, nas lonas culturais e nas grandes escolas, aquelas escolas religiosas, cara, sensacional. Agora, quando eles colocavam um circo, meu amigo, a parada era desumana. Primeiro que a nossa porcentagem de bilheteria caía quase pela metade. Segundo que era um circo que eles levavam pra gente lá, era em Olaria, em Brás de Pina, por ali. Cara, nós fazíamos 3 sessões
com o circo lotado, só que a gente ficava no local, isso nós nos apresentamos lá umas 10 vezes, que era um cheiro de xixi insuportável. E embaixo, cara, ficava assim uma mulher muito bonita, inclusive. Ela fazia assim tinha um palhaço, aí ela fazia tipo o Dedé Santana, fazia escada para o palhaço brilhar. Certo. Quando ela saía de cena, os pais das crianças ficavam assim polvorosos com aquela mulher. Quando ela saía de cena e o palhaço continuava, ela ficava mais ou menos uns 10 minutos fora. Cara, toda vez que a gente se apresentava, isso acontecia. Bizarro, assim, não, bizarro no sentido assim, bizarro pro ambiente, pro local, pro momento, tipo de preconceito. Só que eu acho que não cabia naquele momento. Ela saía, ela entrava com uma roupa assim, bem sensual, quando ela saía de cena, viu um gorila, gente, sem preconceito, mas um gorila, que era uma outra mulher que namorava com ela, não sei se era esposa dela, que pegava ela pelo braço e elas se enrolavam numa cortina que tipo atrás do circo. Elas ficavam transando, cara. Elas ficavam transando em pé, enrolado, e ficava eu e o resto do elenco com cara de tacho, assim, mas muito próximo, tipo assim, escutando elas gemendo. De primeira, o que está acontecendo? O que está acontecendo, tudo mais. Então, assim, era muito bizarro. A gente não ganhava nada, ficava num cheiro insuportável, no local sem higiene, não dava nada pra gente comer. Sabe? E no final tinha que tirar foto com a criançada, com aquela cabeça do Pablo, que eu fazia o Pablo, suando, assim, bica, e tinha que tirar foto mais de 40 minutos. Cara, já passei realmente por muitas furadas, e várias outras. Não, sim. Pô, é sempre bom, cara. Esse detalhe eu não sabia mesmo, mas é sempre bom conhecer um pouco por detrás dos bastidores e tudo mais. Nilvola, manda bala, meu querido. Então, não, você está falando aí de várias furadas e a gente sabe muito bem como é complicado fazer arte no Brasil, né? Todo tipo de arte, né? Seja a arte cênica, seja música, literatura. E aí eu queria saber de você se já houve algum momento em que você chegou a pensar em desistir, largar tudo, se você já se pôs em dúvida como ator, como artista, e também queria saber como é que foi essa oportunidade para o cinema, se você falar um pouco mais sobre isso também. Bacana, valeu. Eu achei muito interessante as suas perguntas, Nível. Não é por menos que você é vascaíno. Mas, enfim... Ô, Felipe Pedrinho, solta a bola também para os outros. Eu queria, logo de cara, mandar um grande abraço para o Hugo Moreira, que está assistindo a gente, foi meu aluno, hoje é um grande amigo. E na época de Berkeyardigas, eu era professor dele particular, dele do irmão dele gêmeo. E a Norma Carolina também está assistindo, minha grande amiga de colégio, do Fundamental 1, que me acompanha até hoje, é um anjo na minha vida. Provavelmente minha namorada também está assistindo, Júlia, grande beijo. Galera, é o seguinte, vamos lá. Cara, duvidar do meu talento ou do meu dom, com toda a humildade, eu nunca tive essa dúvida. Eu sempre, quando eu comecei a fazer teatro, em 98, na primeira aula eu me descobri, e eu percebi que ali mesmo era aquilo que eu ia fazer para sempre. Eu já tinha passado pelo futebol, joguei divisões de base, fui federado, joguei até o infantil, depois abandonei por um tempo para fazer atletismo, eu me apaixonei pelo atletismo, fiquei no atletismo, fui bolsista da Gama Filho, competi bastante, e meus joelhos não aguentaram, e eu procurei alguma coisa e me achei no teatro, e é para sempre. Agora, teve momentos, sim, que eu já, como qualquer ser humano, eu já balancei, né? Já passei por algumas situações um pouquinho complicadas, uma, inclusive, depois do Fina Estampa, depois da minha primeira novela, no ano de 2012. Mas teve um período ali de 2003, que quando a minha banda acabou, e em 2002 eu estava fazendo muito show com a banda, muito show direto no final de semana, e terminei deixando um pouquinho o teatro de lado. Em 2003, quando a banda acabou, eu pensei em abandonar tudo, e sem brincadeira, pensei... eu tinha uma namorada na época, que casei com ela é mãe dos meus filhos, é uma grande amiga, que eu amo de paixão, uma grande amiga que é a Amanda, e eu cheguei a pensar em morar em Cataguases, sem brincadeira, e viver do campo mesmo, cuidando de gado e o caramba 4. Mas foi algo assim, muito momentâneo, eu não ia conseguir, faz parte do meu DNA, tá? E dali em diante eu nunca mais parei, mesmo com todas as adversidades. Em 2012, acabou a novela,
e eu tinha abandonado todas as escolas que eu dava aula de história. E parecia que foi a lei de Murphy. Eu abandonei tudo, eu esperando que fosse vir. Porque nesse processo, muitas vezes, eu não podia pegar algumas peças bacanas por causa das minhas escolas. Eu falei, quer saber? Acabei de fazer uma novela, eu vou abandonar tudo. Meu irmão, eu larguei tudo. Todas as minhas aulas particulares, todas as escolas. Eu falei assim, agora eu só vou esperar os convites ou da TV, ou do cinema, ou do teatro, e vou viver disso. Não veio nada. Literalmente nada. E eu passei assim, cara, meses, meu dinheiro acabando da novela, acabando, e eu desesperado, e nada para acontecer. Terminei fazendo uma peça infantil, me botaram para fazer Príncipe, da Pequena Sereia, me botaram para fazer Príncipe por causa da novela, e aí eu fiz ali. Depois dali as coisas começaram a fluir de novo, aí veio o Império, outras novelas e por aí vai. Mas passei por alguns clientes. O cinema, Nil, fala. Desculpa, mas até para não perder essa questão de acreditar e de também reviravolta que dá, cara, eu queria muito falar bem rápido disso, porque eu gostei muito da tua fala de acreditar no seu potencial, e não é por puxar saquismo ou por amizade, não. Porque, cara, assim, a gente passou muito por isso. A gente já tem 5 anos, a gente parou 1 ano praticamente, a gente ficou 8 meses parado, por problemas até internos e tudo mais, e de logística, até porque não é uma questão que ainda gere dinheiro. Mas a questão é que, cara, eu sempre fui até convidado para outros projetos, inclusive, e não desmerecendo, até ia como convidado, mas eu sempre falei que eu não abria mão desse projeto, porque eu sempre acreditei na galera que faz comigo e em mim mesmo nesse sentido. E eu acho isso bem importante, porque a gente, principalmente quem é pobre, desacredita, a gente é moldado a desacreditar no que não é comum para a grande sociedade, sabe? Se você não é uma profissão tradicional, você é desacreditado, e você mesmo se desacredita de forma geral, sabe? Eu, por exemplo, deixei de fazer jornalismo tendo dinheiro, tendo um convite de um curso que era meio que privado, do Sport TV, porque eu preferi fazer um curso técnico, porque era muito mais seguro ser um eletricista do que investir no meu sonho, e acabei que eu não gosto da profissão, mas a faço, e é isso aí. Então, tipo, muito porque você é meio que moldada nesse sentido. Então, achei muito importante você falar sobre isso. Queria só frisar essa questão mesmo. Mas prossiga, Joey. Primeiramente, parabéns pela tua perseverança de todos vocês pelo programa. Tenho certeza, gente, quanto mais vocês fizerem, mais vai massificar, e as coisas vão terminar virando da forma como vocês querem que virem. Tá? Isso é fato. Isso é fato. E é a perseverança que faz. Né? Cada um sabe de qual é a sua meta e qual é o seu objetivo. Né? Tem gente que só quer fazer teatro, tem gente que só pensa em televisão. Eu cheguei na televisão com 13 anos de carreira. Tem gente que chega com 13 dias. Tem gente que chega com 13 meses. Pode crer. Vai muito da luz de cada pessoa, vai muito da estrela de cada pessoa, e vai muito, principalmente, é isso que eu acredito, do esforço de cada pessoa. Da minha primeira turma de teatro em 98, só eu segui, entendeu? Então, assim, por que só eu segui? Porque eu amava, tinha coração de artista, e o coração de artista é aquele coração que vai tomar muita porrada, cara. Mas se você ama de verdade, pô, tu vai fazer pelo amor, tu vai fazer pelo que tu acredita, pela mensagem que tu quer passar. O artista é isso, ele tem a liberdade e ele quer passar a sua mensagem através da liberdade que ele tem. O cinema, ele chegou assim. Eu tinha feito 3 curtas-metragens nesse intervalo de tempo, né? Um em 2003, um em 2006 e um em 2005. Em 2005 foi até premiado como melhor ator nesse curta-metragem chamado Retratos do Cotidiano. Só que eram assim, amostras universitárias e tal. Em 2016, algumas pessoas até já me conheciam aqui, eu fui chamado para fazer um filme, e foi até uma produtora muito conhecida chamada Marcela Altberg, uma das maiores produtoras de teatro, cinema e TV do Brasil. E ela me chamou e falou assim, esse personagem ele é muito pequenininho, tá? Ele só tem uma fala bem pequenininha. Você saiu da novela agora, recente, tudo mais, mas olha, eu acho que é uma experiência bacana para você e tudo mais. Cara, eu topei de cara por 2 motivos. Na verdade, por 3 motivos. Primeiro, eu sempre fui muito fã dela e queria trabalhar com ela, finalmente eu ia trabalhar. Segundo, porque eu queria ter uma experiência de verdade num set de gravação, num set de filmagem, na realidade, de cinema profissional, que eu só tinha experiência disso
profissionalmente no teatro e na TV. E também, acredite se quiser, o cachê era muito bom, cara. Para aquilo, eu só ia gravar um dia e o cachê era muito bom. Para tu ter uma ideia, eu fiz agora o Divaldo, Mensageiro da Paz, com um personagem bem legal, e eu não ganhei o que eu ganhei 2 anos antes para fazer algo minúsculo naquele filme, Como é Cruel Viver Assim. Aí eu fui, gravei, só que aconteceram algumas coisas assim, meio bizarras, assim. Primeiramente, ela falou assim para mim, eu tava com a barba mais ou menos desse tamanho quando eu fui chamado. Aí ela falou assim, como é que tá a tua barba? Na verdade, minha barba estava um pouquinho maior do que isso, era iníciozinho de outubro. Aí eu falei assim, olha, isso é um assistente de direção. Eu falei, minha barba tá mais ou menos do tamanho tal. Ela falou, não faça mais a barba. Não faça mais a barba, você vai ser um assaltante, e você, o nome do meu personagem era Assaltante 3, não tinha nem nome. Você vai fazer um assaltante, a gente quer que você tenha cara de árabe, de muçulmano, de homem-bomba. Não sei porquê, mas falaram isso. Cara, deixei. Ao todo, eu passei 105 dias sem fazer a barba, somando com o que eu já estava anteriormente, né? Antes de ter sido convidado para fazer o filme. Foram 105 dias. Cara, a minha barba ficou tão grande, meus amigos, que ela falou assim, eu não quero nem que você apare nos lábios. Cara, próximo da gravação, para eu comer, juro, gente, eu tinha que fazer assim, ó, no cabelo da barba para conseguir comer. Chegou na hora da gravação. O Joey chegou, tal, lá no centro da cidade, que eu tracinei com o Milen Cortaz, todo mundo sabe quem é, né? Faz muitos filmes e tal, gente boa. Eu, ele e mais um. Aí, chegou lá na hora, mexeram na minha barba, botaram um negócio na minha barba, escovaram minha barba, não podia cortar o cabelo também, ficou mó blecão. Aí, mexeram no meu cabelo direitinho, tudo certo. Cheguei no set de gravação, na joalheria, lá na Avenida Rio Branco, arma na mão e tal. Eu fiz o primeiro take, eu entrava, minha única falha era mais ou menos assim, cala a boca, vambora, chegou a nossa vez, e todo mundo no chão. Aí ele entrava, o Milen pegava o resto da cena, né? E tal, pá. Aí a diretora falou assim, não tira a razão dela, tem que se preocupar com o filme dela, não é com um ator. Ela falou assim, vamos fazer diferente, gente? E vamos pegar 3 máscaras? Vamos botar os 3 mascarados? Cara, imagina ficar 105 dias fazendo assim para comer, cara. Uma parada bizarra. E sem brincadeira. Aí quando eu fui assistir o filme, 2 anos depois, já em 2018... Qual filme mesmo? Além de eu estar com a máscara, e só aparecer só essa parte aqui minha, eles ainda botaram uma música que cobriu a minha fala, aquela música de adrenalina, e ainda botaram a câmera balançando, cara. Quem quiser assistir o filme é Como é Cruel Viver Assim. Passa direto no canal Brasil. Eu vi esse filme no cinema. Pois é. Pô, então, esse filme é muito bom. Essa cena existe. Eu conheço a minha voz, porque baixinho, aí eu falei pra minha esposa, essa voz no fundo é minha. Realmente não dá pra ver você no filme, não. Acaba o filme e fala assim, Assaltante 3, Joey Ribeiro, porque fica tudo balançando. Sim. Enfim, aí, só que, cara, olha, com toda a sinceridade, cara, a Fernanda Montenegro, ela falou uma coisa assim um tempo atrás. Umas meninas perguntaram para ela na entrevista, eram novas em aula de teatro, como fazer para ser uma atriz, para ser atriz de sucesso. E ela falou mais ou menos assim, desistam. Porque ou você quer fazer sucesso ou você quer fazer a arte. Meus amigos, não é hipocrisia que eu vou falar, e quem me conhece sabe o que eu vou falar. Sejam honestos sempre. Para tudo que vocês vão fazer na vida. Para tudo. Porque a partir do momento que você quer dar um pulo do gato, ou você quer, de alguma forma, puxar o saco, ou você quer passar com um personagem que você não é, parece que o universo entende e as coisas não vão fluir. Quando eu vi o filme, eu vi naquele espetáculo que tem na Marina da Glória, Shell Open Air, bacana, subiu o telão bacana. Sim. Telão gigante. Foi uma noite sensacional, e teve um show do Paulo Miklos, que está no elenco, tem um showzinho dele, só pra galera. Foi uma noite sensacional. 2 anos depois, por que eu estou falando isso? Eu fiquei tão feliz com a minha participação, mesmo sendo pequena, e por ter participado daquele set, ter tido aquela experiência, e gostei tanto do filme, apesar de eu não ter tido uma interferência no filme, o meu personagem. O filme é muito bom, cara. O filme é engraçado, né? É engraçado, e passa uma mensagem bacana também, né? E eu gostei tanto de ter participado, eu gostei tanto daquela noite, com o show do Paulo, foi uma noite muito bacana com a minha ex-esposa. Quando eu cheguei em casa, eu mandei um e-mail para a produtora, agradecendo, mas, cara, eu estava de coração muito puro ali, agradecendo por aquela oportunidade e por ter gostado muito do resultado final, independente do que tinha acontecido. Mas eu mandei assim,
E ela respondeu assim: pô, Joey, muito legal de você ter gostado, apesar de tudo. Até breve. Cara, e veio esse até breve. Passado mais ou menos um mês, ela entrou em contato para fazer um teste. A Jana foi convidada direto para fazer um teste, para fazer o Divaldo, Mensageiro da Paz. Eu não sei se vocês assistiram. Já foi um filme com um personagem bem maior. Eu fiz o espírito do poeta Humberto de Campos. Isso eu não assisti, não. Ficamos em cartaz 3 meses, ano passado, em todos os cinemas, que foi pela Fox Filmes. E tá teve uma boa bilheteria. Teve. Foi quase que. A última vez que eu vi tinha quase 500 mil espectadores. Eu acompanhei. O chegou a 2 mil e pouco só, chegou a quase 3 mil. Mas pro cinema nacional, quase 500 mil, foi uma bilheteria boa. Tá em todas as plataformas aí de streaming, no Now, da NET, tá no Vivo, tem todas aí. É fácil de achar. E é um filme que passa uma mensagem linda, é engraçado e é dramático. Você ri, você chora e você aprende. E o personagem realmente teve uma oportunidade. Então, tipo assim, se eu tivesse me revoltado, se eu tivesse abandonado, se eu tivesse achado que tinha sido injustiçado e reclamasse da diretora, a diretora fez o papel dela, que ela tinha que pensar no filme dela e não em um personagem, um ator, sabe? Eu entendi o todo, vi que ninguém tinha sido injustiçado e eu acredito muito que é o seguinte, tudo na nossa vida que vem de bom e vem de ruim, nós somos os responsáveis por ela. Nós somos os protagonistas da nossa vida. Então, se eu tive que passar por aquela saia justa naquele momento, eu merecia passar. Isso me fez crescer muito como ser humano também. Para tudo, para expectativa, para entender também que tu não pode também 100% levar o pé da letra uma recomendação. Na próxima vez que me mandarem ficar com a barba, eu vou ficar, mas eu vou cortar, parar aqui nos meus lábios. Isso é fato. Isso é fato. E veio o Divaldo. Então, o cinema, eu falo pra caramba, né, gente? O cinema surgiu assim na minha vida. Não, importante. Eu vou apresentar o Rafa e deixar ele também fazer uma pergunta, mas já de antemão fazer a ponte aí, convidar o Joey para a próxima vez que ele rolar, se Deus quiser, após a pandemia, o Cine Rua, né, o Nilvola. Nilvola que é um dos fundadores aí do Cine Rua, um trabalho espetacular. Um trabalho espetacular em Campo Grande. E também, dentre outras coisitas aí, que procurem o Bom Trincheiras da Esbórnia, que é um programa de esquerda que fala sobre política e que se aprofunda mais aí. Então, aí quem sabe já não passa aí como é cruel viver assim, e aí o Joey já vem comentar essa história aí no debate. É isso. Vai ser um prazer. Rola sempre um debate após o filme, é bem legal nesse sentido. Quero mandar um grande abraço aqui pro Fernando Pacheco, que é meu sogro, um cara que eu gosto muito, tricolor, mas um tricolor muito consciente, tem o nome de um jogador de futebol. Quero mandar um grande abraço para ele, o cara que está no meu coração, e mais um beijo para minha namorada, para Júlia. Boa. Olha só, Rafael Fernandes, nosso querido Rafinha, seja bem-vindo, Rafinha. Boa noite. Fala aí, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sobreviveu, aí? Né? Sobreviveu, estamos sim, sobreviveu, né? Graças a Deus. Fala, Joey. Prazer estar falando aí. Obrigado por estar participando dessa live. Se eu fosse você, eu não estaria nesse... É verdade, isso não tem nível para você, entendeu? Não estaria aqui. Essa é a verdade. Eu estava acompanhando, só que não vi a pergunta da galera. Não sei se alguém já chegou sobre o futebol. Já falou não, ainda não. A minha pergunta, o Joey é vascaíno, né? A gente sabe, né? Muito vascaíno. Oxe! Aí eu queria saber dele, como ele tá vendo essa questão dessa volta do futebol brasileiro, essa pressão que o Flamengo vem fazendo sobre essa volta até do campeonato estadual. O Vasco também parece que está querendo voltar. E o Fluminense e o Botafogo aqui, que estão ali, não estão querendo essa volta agora. Como você enxerga essa situação do futebol? Claro, nós, torcedores, a gente quer assistir os jogos, mas nessa atual situação, como você enxerga isso? Cara, pelo meu histórico de atleta, eu acho que é só uma gripezinha e já era para ter começado. Mentira! Aqui, Thiago Costa é o Thiago que era do grupo? É o Thiago. Thiago, vírgula, lembra disso? A rancorosa, puto com isso. Agora eu faço questão que o Vasco cai. Thiago, grande abraço, Thiago.
Tá? Grande abraço para você. Eu não vi a sua pergunta, depois eu respondo, depois alguém me lembra a pergunta do Thiago. Rafael, cara, eu sou completamente contra essa volta, tá? Completamente contra essa volta. Para mim, é uma questão totalmente financeira do Flamengo e do Vasco. O Vasco, porque sabe que está asfixiado e precisa dessa verba. O Vasco não pagou salário esse ano, né? Já o Flamengo está vendo, nesse período, o seu castelo virando um castelo de areia, né? Então o Flamengo também está querendo resgatar as suas verbas e está vendo os patrocinadores indo embora. O que me incomoda muito, a gente estava até resenhando antes de começar o programa, né? Eu, o Ricardo e o Renan. Verdade. Não sei se eu posso eu vou até usar um pouco das palavras do Renan, porque na realidade é a forma como eu penso, tá? Mas muito do que eu vou falar aqui, eu estou um pouquinho plagiando o Renan, mas eu concordo com ele. O Vasco, ele é um clube vanguardista, né, cara? Um clube que ele sempre teve uma causa social muito forte, né? E você vê um presidente atual que, na minha opinião, ele se juntou com a pessoa errada para pedir para a pessoa errada. Algo que é completamente desumano. A partir do momento, eu estava tendo um debate com um amigo meu hoje, 2 amigos na realidade, e eles são completamente favoráveis à volta. Um é flamenguista fanático, tudo que o Flamengo, para ter ideia, mas é um grande amigo pessoal, mas ele é tão fanático que ele defendia o goleiro Bruno até ele se convencer que realmente a mulher morreu, ele não sossegou, né? Você vê que como ele é ferrenho. Já o outro é botafoguense que é a volta. Mas assim, cara, eles deram vários elementos científicos de que o treinamento não seria maléfico, só que as pessoas não podem esquecer que a partir do momento que tenha uma possibilidade, mesmo que mínima, de aumentar, de piorar essa pandemia, eu acho que não pode voltar. Quem está falando aqui é um cara que, poxa, a área dele, que é da cultura, foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar. Então eu poderia estar defendendo a volta do futebol, a volta da cultura, e vamos voltar, e vamos para as ruas. Cara, não dá. Ah, mas os atletas, até agora o botafoguense falou, o atleta, não teve nenhum atleta, nenhum jogador de futebol que foi internado por causa de coronavírus, mas a gente não pode esquecer que a galera que tem um histórico de atleta, agora falando sério, ela realmente tem uma possibilidade muito grande desse vírus não se manifestar, e se manifestar de uma forma que a gente nem perceba, talvez. Mas nós somos transportadores desse vírus. Então, a partir do momento que são 22 atletas em campo, que vão ter contato, somados, reservas, toda a galera da comissão técnica, toda a estrutura de um estádio, a galera que vai ter que cuidar do estádio, que vai ter que abrir o estádio, a galera que vai cuidar da transmissão. Gente, nessa brincadeira, pelo menos umas 200 cabeças estão envolvidas, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais. Aí o cara trabalha, o cara pega o coronavírus ali, vai para casa. Aí vai ter contato com o avô, com o pai, com alguém que tem um problema até o meu caso, de respiração, sabe? A galera tem que ter uma empatia muito maior. Eu sou fanático por futebol, não aguento mais ficar sem o Vasco jogar, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a última vez que eu olhei eram 18 mil mortes só no Brasil, já deve ter aumentado muito mais esse número, sabe? Não, mais de 20. Mais de 25 mil mortes. Mais de 25 mil. Eu perdi um vizinho aqui de calçada há 2 semanas atrás, o Jerônimo, que era nosso pedreiro, nosso amigo pessoal aqui de casa. O pai, não sei se vocês conhecem, um vascaíno chamado Leandro Garcia, que é um dos líderes do Soco de Maltino, inclusive fez uma live comigo com a filha do Barbosa no sábado. Ele perdeu o pai, tem 3 semanas de coronavírus, sabe? E há muita gente que acredita nesse discurso, né? Esse discurso que não foi só do Bolsonaro, diga-se de passagem, o Drauzio também fez ele, né? Mas depois reconheceu, voltou atrás, de falar que é só uma gripezinha, muita gente vai para as ruas. Hoje eu fui estender roupa aqui no meu terraço, e quando eu fui olhar, fui estender minhas máscaras, na realidade, quando eu fui olhar, o céu tomado de pipa, gente. Tá. Fazem Desculpa te cortar, Júlio, mas é justamente essa questão. Tem um outro lado também, né, que é a influência que a volta do futebol pode ter na molecada, né? A molecada vai ficar vendo, e aí já tem uma galera mesmo, né, da periferia jogando bola, que a gente sabe, porque a gente sabe que a galera da periferia tem uma outra visão, tem uma outra forma de lidar
com conhecimento, com as informações que chegam. E aí, vendo ali seus ídolos, vendo ali o seu time que acompanha sempre, treinando todo dia, jogando futebol, aí que a coisa piora, né? Sem dúvida. O Nilvio e Joey, eu só queria contribuir nessa parte aí para o Joey arrematar, que recentemente eu passei na praça para comprar alguma coisa, estava de máscara e tal, passando de bicicleta, passei e viu, a praça tinha mais de 35 pessoas soltando pipa, jogando bola e tudo mais, e um garoto me perguntou, tio, a quarentena acabou, passando também do meu lado e tal, ele tava de máscara, garoto novo, deve ter 12 anos, 10 anos, e eu não, inclusive se cuida. E, tipo, essa é a imagem que passa, sabe? A imagem que essa galera vende é que já pode voltar ao normal. E o clube está contribuindo para isso, inclusive. Sabe? A vida não voltou ao normal. Aqui na Curicica, onde eu moro, tá normal. As pessoas estão na rua, basicamente da mesma forma. E enquanto as pessoas não conscientizarem que tem que ficar em casa, a contaminação vai continuar existindo e vai demorar mais ainda para o futebol voltar. Sim. Então, eu, particularmente, eu sou completamente contra essa volta. Sem dúvida. Olha só, o pessoal do chat vou passar algumas perguntas do chat, senão vamos passar batido que não só o Joey, mas todo mundo fala muito. Tem a do Felipe, mas eu queria primeiro passar para a do Thiago, que está lá em cima, Ed, que é a do como é que o Joey está fazendo para dar aula nesse período, se ele está dando aula e tudo mais. Então, nas duas escolas que eu trabalho, uma estou dando aula ao vivo mesmo, online, tem o linkzinho do Zoom, e eu vou dar aula normalmente. Mas normalmente assim, com a carga reduzida, né? Aí uma parte o colégio paga, uma parte o governo paga. E um outro colégio, quando aula de artes, eu crio as aulas e lanço na plataforma, eles recebem, assistem a videoaula e fazem os trabalhos que eu passo. O Felipe, agora vou também para o do Felipe ali. Olha aí, o nosso... Você é vascaíno mesmo, tem muita pergunta aí. Desculpa, galera, que a gente ficou empolgado, que a resenha tá muito boa. Então a gente nem deu tanto enfoque dessa vez ao chat. Eu peço até desculpa para vocês aí. A do Felipe aí, ó. Aí, Joey. Joey, o que você acha do Vasco trazer o Yaya? Eu acho ótimo. É um jogador que está com 37 anos. Rafael te cancelou agora. Oi? Não, o Rafael tá magoado. Rafael tá magoado. Pode ficar com ele, para mim é fraco. Rancoroso. Agora é fraco. Eu acho assim, cara, eu acho que ele é um jogador que em campo, pro nível do futebol brasileiro, ele tem muita lenha para queimar, lembra muito assim, não em termos de posições, mas me remete muito ao próprio Seedorf quando veio pro Brasil, já está em fim de carreira e acrescentou muito. Eu acho que o Yaya, ele vai fazer muito em campo, só que o mais importante pro Yaya, quando ele foi anunciado pelo Leven, vale ressaltar que o Yaya trocou um clube por um candidato a presidente. Você vê o tamanho do outro clube? Mal, Rafael, brincadeira? Desonesto esse senhor aí que vai pro Vasco, sem palavra alguma. Sem caráter, mas vai. Já pensou? E aí a estreia ano que vem, aí joga com o Botafogo, 6 mil pessoas. É o que cabe em São Januário, né? A verdade é sem caráter. Vai ser mais ou menos assim. Mas, cara, foi noticiado no mundo inteiro, cara. O mundo inteiro noticiou a chegada do Yaya. A chegada do Yaya vai trazer uma visibilidade enorme, investimento, patrocínio. Então o Vasco tem muito a ganhar com o Yaya aqui. E o Yaya vai ser apenas o início de um grupo de investidores que vai chegar no Vasco caso o Leven vença. Mas tu leva a sério o Leven? Tu acha que ele pode ser uma boa? Nilvio, cara, eu tenho certeza absoluta que a solução do Vasco é o Leven. Absoluta. Não há ninguém com poder de captação de recursos. Pô, pra você ver, o Brant, na outra vez, pode trazer o Eto'o. Nas mesmas condições de idade, de fim de carreira, todo mundo, que beleza, tal. Mas o Brant, eu vou falar aqui, eu não sou... Sinceramente, hoje em dia, eu estou totalmente descrente com a política do Vasco. Mas o que eu acho é que, assim, a diferença entre o Leven e o Brant é que o Brant falava muito em captar recursos para pagar a dívida do Vasco. E eu vejo o Leven muito
falando em reforços, e eu não vejo ele falando em sanear as contas do clube. Eu não vejo esse projeto pro Levin. Nilvio, com todo carinho, veja, o Levin faz lives praticamente todos os dias. E eu estou acompanhando o Levin já desde 2018. E o início do projeto do Levin é para sanear as dívidas. Ele começou a falar de reforços agora, basicamente recentemente. Tá? Então já fui, inclusive, a várias reuniões do Levin e sempre estou vendo as lives. O Levin, ele é o único... Primeiro que não tem como comparar, não estou falando de caráter, nada disso, que eu nem conheço o Júlio Brandt, tenho o maior respeito por ele e por todos os candidatos. Mas eu estou falando assim, não tem como comparar a vida profissional do Levin com a do Brandt. Já começa por aí. Né? O Levin é o cara que logo de cara, ele, além de ter um escritório de advocacia ali no Le Monde, que tem 15 advogados trabalhando para ele é formado em oficial piloto da Marinha Mercante. Ele cuida dos interesses mercantis dos Estados Unidos, desde o governo Obama, aqui no Brasil. Muita gente não sabe disso, mas ele é o advogado dos Estados Unidos aqui no Brasil. E quando Obama saiu, Trump continuou com ele, uma prova da qualidade do trabalho do cara. E ele é o representante do Brasil para o governo Bolsonaro, para o mundo inteiro. Ele tem um poder de captação de recursos que ninguém tem. E os caras estão desesperados tentando desmoralizar ele por causa disso, na minha opinião. Não há ninguém que chegue próximo. Você vê o Fred Lopes falando, com todo respeito ao Fred Lopes, mas ele falou que a primeira coisa que ele vai fazer se ele assumir o Vasco é fazer uma vaquinha com os torcedores para comprar um ônibus novo e uma van. Humildade. Mas ele falou isso, você acha isso no YouTube tranquilamente. Aí você vê, o Levin fala assim, eu vou trazer isso, e quem vai trazer esse recurso vai ser o fulano de tal, o fulano de tal e o fulano de tal. Aí sempre de empresas enormes. Aí no dia seguinte, ou no mesmo dia, os 3 caras que ele falou aparecem na live e falam, eu vou trazer sim, já está assinado aqui, caso o Levin venha. Está o Roberto Carlos, está o Fábio Cordella, então uma galera imensa de captação de recursos. Não deixar o Levin ganhar essa eleição é pensar única e exclusivamente em um grupo político ou no candidato. Não é pensar no Vasco, não. Eu sei que o Campelo não pode ganhar, não pode vencer, cara. Campelo não dá mais. Campelo não dá mais. Mas enfim, obrigado por você existir, Campelo, obrigado. O Felipe o nosso querido Felipe Cunha Nutella, famoso Nutella para os íntimos aí, perguntou se você aprova os pais que botam filhos para ver títulos antigos, né? Para renovar a paixão dos clubes. Cara, eu particularmente eu fiquei muito emocionado, sério mesmo. Primeiro que sou um cara muito nostálgico, né? Eu lembro tudo que eu fiz naquele dia quando o Vasco foi campeão, eu tinha 17 anos. Fiz, inclusive, naquele dia, teste para jogar no Vasco. Eu participei da peneira naquele dia. Foram vários dias de peneira. Um daqueles dias eu estava lá, 27 de agosto de 98. Então foi um dia muito emocionante para mim. Eu fiquei muito emocionado quando o Vasco foi campeão. Claro que isso mexe um pouco com carência. Não soltei fogos, mas fiquei muito feliz e avisei. Meus filhos não moram mais comigo, mas eu mandei avisar. Olha, fala para eles assistirem, que a Globo vai estar passando e tudo mais. É sempre bom mostrar as alegrias do clube. Eu falei no início da entrevista que uma das minhas maiores tristezas é o Carioca de 2018 do Joel Carli. E essa tristeza foi porque eu estava com os meus filhos abraçados e com a bandeira do Vasco e faltava 1 minuto para acabar o jogo e a gente estava literalmente fazendo uma contagem regressiva para aquele título. E ver a tristeza dos meus filhos, para quem é pai, é algo assim muito triste. É muito triste. Então, tipo assim, é muito difícil você ver uma criança vendo o clube na situação que tá. Meus filhos, eles são vascaínos fanáticos já, vão para jogos, adoram e tudo mais. Mas, poxa, eu cresci vendo o Vasco vencedor, né? Eu, com a idade do meu filho, o Vasco foi campeão carioca em cima do Flamengo, gol do Cocado. E vi toda aquela fase maravilhosa dos anos 90, a melhor década do Vasco. E os meus filhos, minha filha de 13 anos, já vê justamente o contrário, né? A única alegria dela foram os cariocas em cima do Botafogo, 2015, 2016, e a Copa do Brasil. Ela ainda era bem pequenininha. Mas, assim, tá na hora de mudar isso aí. Olha só,
Eu vou deixar você demonstrar se você dá outra face ou se você é grid, porque a gente tem um Carly na linha para falar com você. E, inclusive, antes do Carly, eu só quero dizer a você, vascaíno e ao Nilvio, que não tentem me matar, porque minha saúde já não é muito boa, já passei pelo Covid, mas eu quero dizer que desde que eu nasci 90 para cá, o Flamengo não perdeu nenhuma final, não sei de turno pro Vasco. Então eu sou bem abençoado, graças a Deus. Vocês são engraçados, né? Eu tenho amigos que ele cita a freguesia do Vasco, eles citam 96, citam 2011, também não teve final nessas paradas. Eles foram vice pra gente em várias situações, em 92, em 94, em 98, mas vocês não citam. Que isso, não tem final, pô. Final. Ué, não tem final, mas vocês foram os vices. Então o Vasco não foi vice-campeão brasileiro em 2011. Deixa aí. Olha só, nunca perdi, eu vou recapitular a fala, nunca perdi uma final pro Vasco, não falei que eu nunca fui vice. Tem isso também. Perderam em 2014, mas roubada é mais gostoso. Que isso. Eu concordo com você que essa foi muito roubada, mas vamos lá. Carly, boa noite. Boa noite, Joy. Pero que, primeiramente, peço desculpa pelo gol. Acho que, primeiramente, na sua família, pedir desculpa. Estava com seus filhos, mas meus filhos também estavam na arquibancada. E quando a bola veio para mim, eu chutei de uma forma totalmente ridícula, mas a bola entrou e eu corri feito um maluco e levamos para os pênaltis. Vocês têm Henrique, nós tínhamos Gatito e o título era consolidado ali. É verdade. Gatito. Só pra não passar batido, cara. Eu quero que você, cara, vai pra puta que pariu, mas tudo bem, obrigado. Eu peço desculpa novamente, mas é meu trabalho. Agora, se quiser, eu vou para o Vasco, porque não consigo acompanhar os atacantes. Ô, Carly, só para fechar, o Vasco sofreu, né, com o Botafogo ali, com seu gol, tal como você ficava meio temeroso de sofrer com o Cavalieri, né, no vestiário. Como falei aqui antes, na situação do Vasco, eu prefiro perder um título e ver Cavalieri pelado, porque ele tem uma coisa entre as pernas que nunca vi na minha vida. Né? Uma peça. Se fosse negro, né? Porque não é negro, mas isso me assusta um pouco e eu fico só entro no banheiro quando ele sai. Tá certo, obrigado, Carly. Para não passar batido, já que a gente falou bastante de Vasco e é um programa para falar mesmo de Vasco, eu queria chamar o Reizinho da Colina, então. Boa noite a todos, boa noite Renan, boa noite Nilvio, boa noite Joe, eu sou muito fã do seu trabalho, rica, sensacional, fora de série. Eu só queria falar que eu também me emocionei, você sabe que eu sou Vasco. Se eu pudesse trazer jogadores do Lyon para o Vasco para melhorar aquilo, eu melhoraria. Enfim, você sabe do meu carinho que eu tenho pelo Vasco, os gols de faltas, o que o Vasco significou na minha carreira. Eu quero mandar um grande abraço para você. Como é que é aquela musiquinha que canta com seu nome? Eu não sei, só pra galera ouvir como é que é. O Joey pode falar. Não, você cantando é maravilhoso lá, só o refrão. Não, aquilo quando a torcida do Vasco canta aquilo, é gol do Juninho, monumental, aquilo é fora de série. Eu faço parte da história. Não sei se o Joey concorda comigo, mas quem bateu mais falta, eu ou Zico? E por que sou eu? Juninho, eu tava te elogiando tanto, vai a merda, Juninho. Ô Joey, explica pro Renan, porque eu sou o brasileiro com mais gols de falta na Champions. Você tem que aceitar isso. Eu aceito. Não tem como mudar. Aceito. Não só na Champions, na história do mundo, né, cara? Pelo que teve uma pesquisa aí, né, que descobriram que realmente o Juninho foi o cara que fez mais gols de falta na história do futebol. Então isso não tem como comparar. Claro que não tem como comparar futebol do Zico com Zico esse, o maior perdedor da história da seleção brasileira, mas caguei pra seleção. Caguei pra seleção. Foi mais jogador do que o Juninho. Agora, como batedor de falta, eu acho o Marcelinho Carioca o maior de todos, mas enfim.
esse dado do Juninho. Não sei de onde tiraram agora que o Marcos Assunção tem mais gol de falta que o Juninho. Eu também não sei. Mas o Juninho... Apareceu aí, tem umas 2 semanas que o Marcos Assunção O Juninho, você deveria ser kicker. Juninho, você deveria ser kicker, porque falta gol de bola rolando geralmente, né? Tem de falta, né? Desgraçado. Quem? Na verdade, pergunta a sua prima que é o que eu quiquei e ela vai te falar melhor. Tá ok. Você é nervoso, Juninho. Aliás, gostou da entrevista de ontem também? O garoto é bom, hein? O Jean Lucas, pra mim, é fora de série, jogador de seleção brasileira, é volante que chega na área. Hoje a gente precisa disso no futebol. Eu queria até falar sobre o Joe, o que ele acha do Andrei, porque eu andei observando, é um bom jogador. Enfim, mas o time do Vasco também não ajuda essa garotada. O Thales daqui a pouco tá saindo. Enfim, o que ele pode falar também um pouco desses jogadores, dessa garotada do Vasco. Então, gostaria que você levasse o Andrei pro Lyon por um bom dinheiro para ver se ajudasse o Vasco. Ele pode ajudar o Vasco, né? Olha, posso falar para você, já que você é diretor do Lyon, que é um jogador completo, não erra passe, não erra drible, não erra lançamento e faz gol. Não fale o nome dele, não fale o nome dele, por favor, Joey. Andrei. Não, o nome dele? Ribamar. Não faça isso, Joey. Eu tenho uma história no Lyon. Se eu chego com o Ribamar lá, é capaz de tirarem os títulos que eu tenho no Lyon. Você sabe que... Ô, Juninho, se tu chegar com o Ribamar lá, o cara vai te pegar pelo colarinho e falar assim, agora tu vai voltar a ser comentarista, mas vai ser na CNT, cabra safado. Gente, vocês estão esquecendo que a gente tá falando da França. Lá o que eles gostam de decapitar rei não tá no gibi, não. O Juninho vai perder esse cabeção dele. Cuidado pra não ser guilhotinado lá. Mesmo. Chegar com o Ribamar, perde a cabeça. Perde a cabeça, literalmente. Obrigado, Juninho. Eu que agradeço o Joey. Excelente, tô acompanhando aqui. Valeu, tamo junto. Meu reizinho. Bom, vamos já para a reta final falar um pouquinho de pop bola, porque você já abordou um pouco a questão do Calheiros, que o Calheiros é um amigo que a gente tem também. O Calheiros é um querido e tudo mais. Mas, cara, como é que é trabalhar, mesmo que esporadicamente, mas assim, trabalhar, se bem que você já, não tão esporadicamente, porque você teve o prazer de ter texto do Vaguinho do Araújo, trabalhar com o Lopes também na peça, mas como é que é estar lá com os caras direto? Porque pra gente é sempre emocionante, assim, a gente entrevistou o Araújo recentemente, foi mais legal ainda porque o Araújo ficou quase 2 horas aí trocando ideia com a gente, contando o programa, antes, depois, e é muito legal, assim, que os caras são referências pra gente. Como é que foi pra você e como é que é até hoje? Cara, é bem legal, né? Como você tá trabalhando com seus ídolos, né? Exato. Da mesma forma, quando eu cheguei nas novelas e encontrava pessoas que eu assistia e que eu era muito fã e daqui a pouco eu me via fazendo leitura com eles e depois fazendo a novela, foi a mesma coisa com o Pop Bola. Eu já acompanhava o Pop Bola desde sempre, desde 2002, quando eles começaram. Eu tinha 2 grandes amigos que a gente assistia sempre o programa juntos. Ou assistia em podcast, que eram 2 Leandros, Leandro Cardoso e Leandro Boca. E um desses, o Leandro Cardoso, um dia chegou para mim e falou, tava acabando, ainda tava rolando Império, tava fazendo novela ainda, tá tendo saiu Vaguinho, cara, inacreditavelmente tá tendo um concurso, cara, se inscreve que eu tenho certeza que você, tem totais condições de trabalhar lá com eles, a tua cara e tudo mais. Eu me inscrevi e fui fazendo, né, eram 17, depois caiu para 15, eram 17 candidatos, depois caiu para 5, depois caiu para 3, ficou eu, o Calheiros e o Nuno, e o Calheiros ganhou. Dali em diante, eu não perdi o vínculo com os caras, que desde a minha primeira participação, nós fizemos uma amizade muito legal. Não só eles que continuam, como o Platão também, um grande querido. Então a gente ficava horas, acabava o período de testes que eu fazia, a gente ficava muito tempo conversando depois do programa, sabe? Lá na Bradesco Esportes. E depois que o Calheiros entrou, a novela tinha acabado, tinha um mês, ou até menos que isso. Eu chamei o Lopes para fazer o Por Aí. O Lopes já tinha um texto, eu só acrescentei poucas coisas e nós começamos a trabalhar. E o Tavares fez toda a parte de introdução da peça, sonora e tudo mais, né? Vini Piedade. O Vini Piedade trabalhando com a gente. Cara, altas e altas histórias em Minas Gerais. E depois disso eu continuei. Vira e mexe, eu fazia o programa. Se o Calheiros não fizesse, eu fazia. Se o Araújo não fizesse, o Calheiros assumia no lugar dele, eu fazia. E fui fazendo. Cara, já perdi, não sei nem quantas vezes que eu fiz, foram várias.
E depois veio o convite para fazer o Lavota Novo, né? Que é o texto do Vaguinho e do Araújo. Sim. Uma indicação do Lopes. E eu chamei a Luciana Malché e está dando super certo. Né? Já era para estar a todo vapor de volta, estamos já em cartaz em 3 lugares diferentes, então estamos aí por causa da pandemia. O que eu posso dizer é que hoje eles são, além de meus ídolos, eles vão ser. Agora, assim, hoje em dia eu posso falar que todos eles, sem exceção, são amigos. Assim, toda vez que eu ia fazer o programa, eu voltava com Frajola. Cara, todos eles são muito próximos, eu tenho muito carinho por eles, torço muito pelo programa e também para a vida pessoal de cada um. E de certa forma você faz parte da nova geração, né? Porque você e o Praça, a gente não vê como suplentes em si, a gente vê como pessoas que fazem parte do programa que não estão ali porque é espaço também, né? A gente tem uma limitação de espaço, tal como o Nilvio participa às vezes porque tem o Edmar já há mais tempo, mas não é nem diminuindo, é mais por espaço mesmo. Mas ainda assim a gente não vê mais vocês como o suplente ou algo do gênero assim. Aliás, meu voto foi seu, voto que eu descobri que era uma armação, uma marmelada, mas enfim, isso eu já te falei pessoalmente. Fala a verdade. Eu falei pro Johnny. Porque quando o Calheiros participou, ele falou que você falou que votou no Calheiros. Não, falei não. É lamentável isso, entendeu? Aí não consigo. Falei não. Cara, você sabia, cara, que o mundo é muito pequeno, cara. Em 2012, eu participei de um time de futebol, Society, chamado Baviera, Futset. E quem jogava futebol comigo nesse time era o Praça, cara. Então a gente se conheceu antes dele entrar no Pop Bola, antes de eu entrar no Pop Bola, nós jogamos bola juntos. Depois que a gente se reencontrou no Pop Bola, eu falei, cara, eu te conheço de algum lugar, ele também te conhece de algum lugar, e pronto, lembramos que a gente jogava bola junto no mesmo time. Pô, boa. Praça que é parceiraço mesmo nosso. Aliás, falando em ídolos, pra gente já encaminhando também a reta final, eu vou chamar um para fazer uma pergunta para você e trocar uma ideia também com a gente. Ele, o cara que é o rei das rádios, para mim é o avô, como um avô para mim, nosso querido Gerson, o canhotinha de ouro. Fala, canhota! Fala, galera! Alô, galera! Tá certo? Eu tava, né, acompanhando, claro, logicamente, acompanhando. Eu pensei que o Joey era o Leandro Castan, tá a cara do Leandro Castan. Tá parecendo. Eu falei, ô Castan, domina e sai jogando com o quê? Com o L? Não, então dá um chutão, que é melhor, né, pra jogar com o R. Então, queria falar, né, como ele vê a situação. O Vasco, hoje, tá salário atrasado, tá certo? E quer contratar o Yaya. Então, como ele enxerga, né, dessa forma, que eu pensei, logicamente, que era o Castan, que ficou bolado, tá? O Castan ficou bolado. Falou, claro. O Yaya e a gente aqui, né? Então, eu quero saber se vai rolar, né, essa vaidade do jogador, logicamente. Olha, rapaz, Gerson, primeiramente é um prazer falar com você, nosso tricampeão mundial. Sou teu fã, Gerson. Cara, Gerson, ainda bem que você tocou nesse assunto do Yaya, porque, cara, o Yaya ele pisou muito feio na bola. Primeiro que esse dinheiro não vai sair do bolso do Vasco, vai vir do grupo Somamos, tá vindo do próprio Levin e é tranquilo. Não tem nada a ver o joio com o trigo. Mas, cara, o Yaya ele pisou feio na bola, por quê? Porque ele falou que iria vir no Brasil para fazer história. E fazer história... Ele não tem que chegar aqui para jogar num clube que já é campeão da Libertadores, Sul-Americano, Mercosul e tetracampeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Ele, para fazer história, fazer algo diferente, ele tinha que ter jogado no clube que nem campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi. Ele é o Botafogo. Então, na canela, hein? Uma história para mostrar que ele é grandioso. Eu não vou nem citar a Copa do Brasil, que esse clube também não ganhou. Ou só tem apenas 20 títulos. Ganhou só tem 21 por causa daquele gol desse cretino do João Carlos. Ganhou, Joey, ganhou a Copa do Brasil sim. Eu vi 99, Maracanã cheio. Porra, Juventude ganhou. Então, o Carapebus, o América de Trejito, mas o Botafogo não tem, não. Mas olha só. Tem, gente? Tem. Joey. Tem. Olha só. Mas só ele vem pro Vasco, tá certo? E não cair já é uma história, né? Fui lá e não caí. Fica tranquilo que a partir do momento que o Yaya chegar e o grupo político que vai chegar, esse negócio de cair nunca mais. Agora, cuidado, hein?
que tem gente aí que tá perigando, os investidores não estão chegando, Montenegro tá ficando desesperado. Mas ó, eu gosto do Botafogo, tô brincando. Botafogo é um clube simpático, não faz mal a ninguém. É nosso parceiro, nosso co-irmão. E aí, pisou na bola aí, deu mole, hein? Gerson, beijo. É um belo bairro, diga-se de passagem. Mas enfim, vamos lá. A praia suja do cara, nem o bairro presta também. A praia toda suja. Queria mandar um grande abraço pro Fúvio. Fúvio, se estiver aqui me ouvindo, Fúvio, grande abraço. Cara, ele era engraçado, né, cara? Que o Fúvio ele falando, ficava assim, quando ele faz em áudio, né, cara? Ele parece que tá mastigando manteiga, né, cara? Ele tá... Que isso? Calma toda a vida, o Fúvio, que é a cara do marido da Marcelina, do Minha Mãe é uma Peça, é a cara daquele maluco lá. eu pensei que era, eu falei, meu irmão, cadê o Fúvio que tá no cinema? Eu falei, eu tive com ele sexta, eu fui doar sangue sexta-feira e comentei que o Joe ia estar com a gente, ele falou que ia acompanhar. Deixa um abraço pra galera do Ouvinte Pop Bola que tá aí em massa aí, Felipe. Não, manda abraço pra eles, não. Não? Cara, aquele período ali de grupo, cara, foi uma parada muito doida, cara, porque era um período assim da minha vida que eu tava alucinado com esse lance de grupo de WhatsApp. Eu tenho uma facilidade enorme de irritar as pessoas quando mexe nesse negócio de futebol. Temos o Oziel aqui, o Oziel. Não, melhor não. Não, deixa eu lembro do Oziel, perfeitamente do Oziel. E tinha uma galera ali, cara, que ficava furiosa comigo e ao mesmo tempo a gente ia lá, um sacaneando o outro, porque era confusão, porra. Cara, eu tive que sair dos meus grupos para poder viver, cara, porque tá aí uma coisa que eu me arrependo um pouco, foi quando assim que eu acabei Império, eu fiz o teste pro Pop Bola, isso eu não me arrependo, mas me colocaram num grupo da Bradesco de fãs do programa e tudo mais, era gente pra caceta, e eu irritava todos os flamenguistas, eu queria me matar, cara, ali. E daqui a pouco eu entrei no teu grupo e cara, eu passava o dia inteiro brincando, zoando, respondendo, provocando, sendo provocado, fazendo amizade, brigando com os outros. Daqui a pouco eu olhei pra trás, no final daquele ano, eu falei, cara, e minha carreira? Eu tô aqui me expondo o tempo todo, brigando com geral, tem gente que me ama, tem um bonde que me odeia, só por causa do futebol, né? Então eu segurei de todos os grupos, segurei a onda e mudei um pouquinho a forma, acredite se quiser, eu mudei muito a forma como eu enxergo o futebol de um tempo para cá. O Thiago até falou sobre isso, mas lá em cima, bem lá em cima, que você também é budista, tal como ele e tudo mais, né? Sou budista. Naquela época eu não era, não. Sim, ele falou sobre isso. Eu virei budista eu me converti no dia 1º de janeiro de 2016. E foi primordial também para eu mudar a forma de enxergar esse lance de futebol. Cara, eu dei uma entrevista, agora, hoje, foi ao ar hoje pro Pop Bola, nós entrevistamos o Gustavo Mendes, né? Foi ao ar hoje, e ele falou da compulsividade, que ele tinha compulsão por... a compulsão dele fez com que ele caísse dentro no álcool e nos remédios e tudo mais. E, brincadeira à parte, eu nunca falei isso numa entrevista, mas o futebol, naquele momento ali, 2015, estava no ápice do meu fanatismo pelo futebol, né? Vou até confessar uma parada para vocês. Quando eu estava no grupo de vocês, tinha uma mulher que falava assim, eu sumi por um tempo, e por alguns dias, que eu estava sem celular, não sei se vocês lembram disso. E tinha uma moça que falava assim, provavelmente ele quebrou o celular com raiva. E eu falei que ele tinha caído no chão. Eu quebrei o celular naquele dia, de verdade. E quando eu falo do lance do jogo do Carly, não foi só porque os meus filhos estavam próximos. Naquele dia, quando acabou o jogo, por ver os meus filhos sofrendo, eu fiz uma das maiores vergonhas da minha vida, que foi ter brigado com a minha família inteira por causa do futebol. Quando eu falo que é brigar com a minha família inteira, eu quebrei muita coisa da minha casa por causa de futebol. Que isso, e a partir daquele dia, a minha ex-esposa falou, se você levar algum dos seus filhos no estádio com você, eu vou te denunciar a polícia. Então eu literalmente tive que fazer um tratamento para conseguir me desvencilhar um pouco do futebol, já tinha saído de grupos, que já estava vendo, já desde 2015 que o lance não estava legal, mas em 2016 foi piorando, 2017 foi piorando, 2018 foi piorando, e 2018, nesse episódio aí do Carly, foi o último dia que eu tive uma crise,
por causa de futebol. Então você tem uma ideia que futebol, cara, ele pode ser ao mesmo tempo um lazer muito prazeroso, mas ele pode ser um vício como qualquer outra coisa, né? Então, assim, eu tive que literalmente, meus amigos, fazer terapia e ir numa psiquiatra por causa de futebol, tomei remédios por causa de futebol controlados para eu conseguir controlar a minha impulsividade causada por causa do futebol. Então, assim, já tem 2 anos que nunca mais teve nada, mas quando o cara é doente é para sempre, então acho que é só por hoje. Mas de lá para cá, o Vasco já me tentou, para continuar indo para os jogos, né? O Vasco já me tentou inúmeras vezes, né? Mas nada mais me atinge. Eu já saio de casa, eu já ligo a TV sabendo que posso passar pela maior vergonha possível e que acaba o jogo, eu falo para minha namorada e falo para meus filhos, que eles obviamente voltaram depois aí para os estádios comigo, tipo assim, vambora, faz parte, vamos comer o cachorro quente, vamos assistir um filme de comédia e vamos seguir a vida. Mas aquele Joey que vocês conheceram lá em 2015, felizmente ele não existe mais. Evoluindo sempre. Eu queria falar com o Joey sobre isso, nessa questão, porque eu, literalmente, na frente de um campo de futebol aqui na Baixada, aqui em Saracuruna, então a minha vida toda foi, eu quero ser jogador de futebol, meu pai apoiou e não, falou, tudo bem. Então, quando eu que eu tive um problema, não pude mais continuar, beleza, tá, terminei os estudos no ano certinho, vou começar a estudar, fazer curso, essas coisas, comecei a trabalhar, mas eu sempre joguei meu futebol. Nesse momento de pandemia tá difícil pra mim, eu até falei, às vezes eu falo com minha esposa, porque eu jogava bola terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo era o campo. Então era assim, e tá complicado, só que eu tô tentando, e nesse ano eu fiz algo parecido com você, foi no ano que o Botafogo ficou. Botafogo também, se o Vasco te tenta, o Botafogo, às vezes é teste pra você, é teste pra mim, porque quando o Botafogo tá com tridente, né? O Botafogo conseguiu perder de 4-0, porque aquilo ali é alguma coisa espiritual, não tô sendo leviano, né? Porque como o Hernani faz um gol de batata da perna, modéstia à parte, no Jefferson no ângulo, naquele 4-0, então eu falei, eu tenho o Sidoff, o cara tá fazendo um gol com o Hernani de batata da perna, fica difícil. Então, aquilo foi o primeiro sintoma que eu tive. Eu saí, tava vendo o jogo com os amigos, eu fui no primeiro jogo, 1-1. Inclusive, quando sai o gol do Botafogo no 1-1, eu desço aquela rampa que tava o novo Maracanã, né? Comemorando, vibrando. O Lodeiro, aquele desgraçado, uruguaio sem sangue, deu um bico na bola que tava atrás do gol do Felipe, pegou na minha cara, quebrou meu óculos, eu fiquei puto. Aí, traduzindo, eu fui, e no segundo jogo eu vim com os amigos, né, que eles não conseguiram comprar ingresso, eu tinha lá do sócio, não fui, e aquele 4-0 eu saí, primeira vez que eu saio, fui pra casa, tava perto da minha casa, fui em casa, eu chorei pra cara, dei soco na parede, enfim, falei, aconteceu. E no ano do Jair Ventura, aquele desgraçado que falou que, não, Everest, o caramba, Botafogo ficou o campeonato todo na zona de classificação para Libertadores. Tinha 300 vagas. O Botafogo conseguiu na última a sair. Tá? E eu vi o jogo com meu pai, cara. Meu pai, que, pra mim, muito importante na questão de torcer pro Botafogo. Nunca me obrigou, mas eu que vi ele ouvindo pelo rádio, então essa paixão pelo rádio. Então, quando meu pai foi embora, eu tava recém-casado, eu peguei todas as minhas camisas do Botafogo, rasguei, as camisas cara que eu comprei, depois me arrependi amargamente, quebrei um quadro que o Fábio me deu, muito maneiro do Garrincha, depois consertei, e tava até aqui, mas a minha esposa guardou. E eu fiquei muito puto, mas foi passando, e eu com humor fui trazendo isso para poder evitar. E hoje eu só evito o Carly, aquele desgraçado que tava até aqui com a gente. Que isso. Rafael, é muito importante que a gente enxergue quando a gente precisa de ajuda, entendeu? Cara, foram inúmeras situações que eu fiz. Nunca agredi fisicamente ninguém, nunca nem tive vontade disso. Isso nunca não faz parte da minha índole. Mas, ao mesmo tempo, a minha atitude parecia, cara, sem brincadeira, parecia que eu virava um Hulk. Mas as pessoas tinham medo de chegar perto de mim. Os meus filhos ficavam morrendo de medo. Nunca fiz nada, nunca ameacei ninguém, nem nada. Mas só deles verem a minha atitude de socar a parede. Aquele dia eu arranquei a porta, cara. Eu arranquei uma porta do banheiro de raiva. E então, assim, foram várias situações. Eu falei, por exemplo, as minhas duas grandes tristezas, né, que foi 2014 e 2018. 2014,
eu não tive uma postura assim tão agressiva como em 2018. Mas, assim, era início de um grupo de WhatsApp que tinha, eu saí xingando todo mundo. Eu vou roubar, roubar mais gostoso, então vai tomar. E sair dos grupos e tal. A E um gente amigo inventa meu, palavrão e tudo, né? e tal, e um grande amigo meu, que era meu amigo de infância, era meu amigo mais antigo mesmo, assim, de vida. Ele não era nem tão fanático pelo Flamengo, mas ele gostava, assim, de me sacanear quando ele percebia que o Vasco tinha uma grande derrota. E aí o que ele fez? No dia seguinte ele esperou me acalmar. Eu fiquei tão estressado, cara, naquele dia, que eu fui para academia e o primeiro exercício que eu fiz, eu travei as costas. Isso com certeza foi meu lado psicológico. Eu já cheguei na academia de mal com o mundo. Assim. Eu dormi mal porque sabia que foi roubado em 2014, acordei mal e fui para o hospital para tomar um remédio e tudo mais. Conclusão, cara, esse meu amigo entrou em contato comigo para brincar comigo e eu falei para ele o seguinte: olha só, se tu vier de gracinha, eu vou te bloquear. E ele brincou mais um pouco e eu fui bloqueei ele. Isso no WhatsApp. O que ele fez? Ele me chamou no chat, no Messenger, né, do Facebook e falou assim: meu irmão, você é meu amigo de infância, nós fomos criados juntos, desde que a gente se entende por gente, e você me bloqueou por causa de futebol, então tá beleza. Eu tô te bloqueando também do Facebook, a gente não quer mais assunto contigo. O que ele fez? Ele me bloqueou do Facebook. Aí, isso foi em abril de 2014. Ele morava na minha rua, então, tipo assim, eu sempre via ele de longe, chegando de carro, ele me via, a gente ficava cada um na sua. Aniversário da minha filha, eu queria convidar ele, foi logo depois desse jogo, eu fiquei meio sem graça, ele sempre ia, eu não convidei. E tudo que eu postava no Instagram ele curtia, mas a gente não se falava. Eu curtia também, a gente não se falava. E eu pensando, pô, briguei com um amigo por causa de futebol, mas logo em seguida eu faço as pazes com ele. Veio a Copa do Mundo, estreia da Argentina, Brasil e Irã, Argentina e Irã, Argentina e Bósnia, não sei o que lá. Enfim, era a estreia da Argentina na Copa de 2018. Eu vendo o jogo, como é a vida? Minha mãe entra na minha casa e fala: Joey, você tem que ser forte. Eu falei: o que foi? Um grande amigo seu faleceu. Aí quando eu falei: quem? Rafinha? Cara, fiquei desesperado, liguei pro pai dele e tal. Ou seja, meu amigo morreu com 30 anos de idade e eu estava brigado com ele por causa de futebol e eu não pude me despedir dele e falar para ele quanto eu o amava e quanto eu era grato por ele, por tudo que nós passamos juntos. Então, nós perdemos ali de abril a junho mais alguns momentos maravilhosos que a gente poderia ter passado e não passamos por causa de futebol. Então, cara, futebol é maravilhoso? É maravilhoso. É um grande... Futebol, como eu li na revista Placar recentemente, né? É a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes. É verdade. Então, assim, é pra gente brincar, é pra ganhar, ficar feliz, pô, legal. Mas é pra perder? Pô, cara, aceita a zoação, a gozação, no dia seguinte, bola pra frente, a gente vai ganhar outra vez. Não pode levar isso para o coração como eu levava, como se fizesse parte 100% do meu DNA. O Vasco, pô, é minha grande paixão, amo de paixão o Vasco, mas, cara, quando a partir do momento que o futebol começa a afetar a tua saúde, a tua amizade, a tua família, o teu ambiente, cara, você precisa literalmente de ajuda e precisa mudar algumas atitudes. Fiz isso tem 2 anos, não me arrependo, estou muito mais feliz, continuo sendo Vasco, continuo sendo sócio, continuo sendo fanático, mas doente mesmo daquela forma. Meus filhos já assistem comigo, não tem mais medo da brincadeira e tudo mais. Então, acho que é mais ou menos por aí que tem que ser, entendeu? E no dia do enterro dele, eu beijei a bandeira do Flamengo, que era uma forma de mostrar para ele ali que eu estava pedindo desculpa, perdão, e que não valia a pena nada daquilo. Cara, de arrepiar o teu relato aí, pô, do caralho mesmo, assim, sem medir palavra, mas é isso. Importantíssimo, inclusive, tanto para auxiliar quem tem esse tipo de problema, quanto que é um problema que todo mundo tem, cara. Todo mundo a pessoa tem que botar na cabeça que todo mundo tem algum problema, algum trauma, alguma coisa. Não, exato, de cunho psicológico, que só conversando, que só procurando tratamento, talvez até se medicando, dependendo do grau, vai ser tratado. Inclusive, uma das falas que eu ouvi, e até me alongando um pouco, porque a gente já tem que fechar, mas queria falar sobre isso, que eu vi que primeiro foi um choque e depois fez todo sentido para mim, foi que o que um cantor falou sobre isso uma vez, que o que ele deseja para os filhos dele, para a vida dele, para os netos dele, é que eles sejam criados por não psicopatas, porque os pais dele, os avós dele eram psicopatas. Eu fiquei chocado quando ele falou isso. Ele: não, mas eu não digo psicopata de uma forma
glamorizada ou exemplificada no cinema, mas de uma forma de que se trata doenças como frescura, se trata traumas como frescura, se trata como fraqueza. E quem cria pessoas assim são pessoas que são psicopatas e não sabem. Então, se cuidem, gente. Para mim é muito marcante essa fala porque faz todo sentido. Cara, você tocou num ponto muito importante, porque quando você percebe que uma pessoa é desse tipo, você tem que chegar para essa pessoa e primeiramente tem que esperar essa pessoa se acalmar, né? E depois que essa pessoa... A minha raiva, gente, durava 30 minutos. Era 30 minutos que eu virava e daqui a pouco eu me arrependi de tudo que eu fazia e ia tentar consertar aquela terra arrasada, né? Aconteceram várias vezes. Mas, assim, só piorava a minha situação quando a minha... Não estou colocando a culpa delas, que elas, coitadas, assim... Aturar também uma situação dessa também é muito difícil, né? O maior culpado era eu, não era ninguém. Mas a partir do momento que a minha mãe e a minha ex-esposa, quando elas viam que eu já estava começando, elas começavam... vai começar o doente, vai começar o retardado, vai começar o maluco, aí pronto. Aí só botava mais... acendia mais aquele pavio e tu já ia embora e daqui a pouco quando tu olhava, tu realmente fazia tudo aquilo. O celular que eu quebrei, por exemplo, foi depois que eu subi, era uma derrota contra o Fluminense, eu acho que praticamente foi rebaixado pela derrota. Eu subi para minha casa, meus pais moram embaixo, e eu subi para minha casa furioso e minha mãe falou uma parada, já tá um maluco subindo com raiva. Pronto, foi o suficiente para pegar o celular e plá, e descontar aquela raiva no celular, novinho, maravilhoso, o maior arrependimento da minha vida, fiquei pagando o maior tempão. Ou seja, coisas que o Vasco também me deu. Mas, enfim, faz parte, cara. Então, assim, eu queria, de alguma forma, falar isso. Nunca falei isso em lugar nenhum, mas que é importante, cara. Sabe? Então, assim, é sempre bom. Se alguém tiver algum fanático aqui, sabe? Bote o quadrozinho do Garrincha de novo no lugar. Ele não tem culpa de ter sido descoberto e torcer pro Flamengo na infância, na juventude. Até isso. Alguém xingou o Soares aqui. Vamos iniciar a campanha aqui, ó. Dê um quadro novo do Garrincha pro Rafael. O Rafael, inclusive... Mas o quadro... Eu vou postar que o quadro existe. O quadro tá guardado ali. Ele o Soares, porque revelou que o Garrincha era Flamengo. Não. Aquilo foi um outro Rafael. Tem o quê? Mais de 5 anos que eu não xinguei aquela... Mas, gente, tá bom, mas só pra deixar... É claro... que minha esposa faz psicologia, aliás, se forma no meio do ano que vem, ela faz terapia também, e ela só fica me dando, quando eu dou ela só manda uma mensagem no Zap, tipo assim, para me procurar um psicólogo, mas realmente, acho que todo mundo precisa, não só nessa questão do a vida toda. Sim. Bom, gente, fechando então, eu vou pedir o destaque final de cada um, por favor. Rica, seu destaque final. Pô, meu destaque final, ontem eu trouxe uma notícia ruim sobre tudo que a gente está vivendo. E hoje tem uma notícia boa, cara. Os Vascaínos... Mas aí... Tá de parabéns. Programa lá em cima, assim, alto nível de ânimo e Ricardo, tipo, todo mundo acabou. Então, gente, depressão aqui. Tá? Eu escutei a música, eu vi a música do Chaves, cada um botando um negocinho nas costas e saindo da live. E hoje é notícia boa, né, cara? Ainda mais para os vascaínos aí, que o Clóvis Munhoz recebeu alta hoje, depois de 2 meses internado. 2 meses, prestou serviço ao Vasco há muito, é vascaíno de coração e já tem uma idade um pouco avançada, então foi uma luta longa para ele e com um final muito, muito feliz, e isso dá uma esperança, cara, isso dá uma esperança, é legal pra caramba isso. Então, como a gente tem convidado de vascaíno, vou ficar com esse destaque final, essa notícia boa, e agradecer ao Joey tá aí com a gente também, disponibilizando tempo, e toda a sua simpatia. Eu tinha... O pessoal conhecia o Joey daquela época do grupo. O Joey também... Para mim, o Joey era o cara fora da casinha, que se irritava à toa e ficava puto com todo mundo no grupo. Porque eu estava no outro grupo do Ouvinte Pop Bola, mas nesse que vocês estavam, eu não estava. Eu estava num outro grupo que existe até hoje, aliás. Então, eu queria agradecer ao Joey pela presença. Fala, Renan.
Não, e eu só não tive essa impressão, e é até bom falar isso porque o Joey é um cara que sabe disso também, que ele mesmo, graças a Deus, não só ele, acho que todo mundo evoluiu, melhorou. Eu também me sinto uma pessoa melhor do que há 4, 5 anos atrás. Mas eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conhecer o Joey Ribeiro fora da paixão clubista, assim. E não tô falando do ator, não, tô falando da pessoa, de trocar ideia sobre vida mesmo, sobre política, muito antes do golpe, enfim. E por isso eu mantive uma amizade com ele, porque eu sabia que aquele momento ali, por mais que seja, e era exagerado em alguns pontos, era só um rompante de uma personalidade de uma pessoa que é gente boa, tá ligado? Então, tipo, graças a Deus eu tive essa oportunidade de conhecer, antes mesmo dessa evolução dele, mas já conheci esse lado dele aí de trocar uma ideia de boa, assim. Até hoje a gente troca essa ideia, que bom, inclusive. O engraçado é que quando eu cheguei na psiquiatra e cheguei na psicóloga, e elas perguntavam assim, quando eu falava que os meus rompantes era só com o Vasco e só com o futebol, e eu sou uma pessoa, e que era uma pessoa doce com o resto do mundo, para tudo, elas ficavam sem entender. Só por causa de futebol, a psicóloga até achou que era algo meio que infantil. Eu falei, cara, a única coisa que me tira do sério é futebol. Mais nada, mais nada, mais nada. Então, para você ver como essa parada é meio bizarra, né? Assim, um determinado vício pode gerar. Lá no lance do grupo, obviamente não vou citar nomes e não citei da outra vez, mas tem dado uma determinada confusão. Teve uma pessoa que me chamou no privado e falou, fulano de tal, e fulano de tal estão falando mal de você, isso. Dê nomes. Me mandou print, o caramba 4. Então aquilo já me enervou pra caramba, porque eu tava vendo que algumas pessoas por trás, em outro grupo, falavam de mim. Se fosse hoje em dia, eu ia agradecer todo mundo, não ia comentar nada, ia sair feliz da vida. Mas naquela época eu não conhecia o budismo, eu ainda era muito impulsivo, e gerou aquela confusão toda. Ricardo, quando eu entrei antes de começar o programa, ele falou assim, entrou aí o doente. Eu vi um maluco desse tamanho, com uma cara de pitbull de mal. Eu falei, olha desse maluco aí, compadre. Aí dá pra ver que o maluco tem um coração grande, gente boa pra caramba, ou seja, tamo junto, cara. Tamo junto, obrigadão. O Ricardo Lealtia vai descobrir quem foi, vamos lá. Rafael, seu destaque final. Cara, meu destaque final, agradecer a presença do Joey aí. Eu cheguei um pouco depois na live, tava numa correria aqui, e agradecer mesmo. E muito importante, cara, a gente tá nesse bate-papo, a gente veio falando ontem que tava o menino Jean Lucas, hoje tá o Joey, então pessoas que a gente gosta, acompanha o trabalho, e é muito importante. Também deixar um destaque, assim como o Rica deixou um destaque positivo, que a gente tem que falar coisas positivas, e apesar desse presidente do Flamengo ser um babaca, o Montenegro é outro babaca. Eu particularmente não gosto do Montenegro, porque ele sempre roubou o Botafogo, vive de 95, e vem pagar como o salvador da pátria. Não é outro babaca, respondeu o Landim, que é um babaca com outra atitude babaca, e é isso aí, é o mundo que a gente vive. É um governador que ataca um presidente que fica comemorando investigação, enfim, e bota a pandemia em outro lugar. Mas é isso. É isso, o Joey caiu, mas acho que ele volta ainda. Nilvola, seu destaque final, e obrigado novamente, Nilvola, que cobriu aqui a brecha do Thiago e foi pego de surpresa, mas sempre aí ajudando a gente, parceiraço. Não, falar que eu também tenho alguns problemas, né? Quando eu era mais novo, tive vários causos assim parecidos com o do Joey. Já quebrei rádio, quebrei cadeira, enfim, o Vasco também me deu muitos dissabores. Já foi responsável por muitos ataques de nervosismo. E claro que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai tentando se segurar, né? E também essa questão da terapia e o tratamento é super importante, né? Eu tenho depressão e ansiedade, então eu sei muito bem o que é uma galera pormenorizar esses problemas psicológicos, né? Normalmente a sociedade brasileira como um todo tem essa propensão a pormenorizar esses problemas. Mas
Mas eu gostaria de dizer que tem um lado bom, teve um lado bom esse meu fanatismo. O meu fanatismo me fez aproveitar um dos grandes momentos, se não o maior momento do Vasco, né? Com certeza foi a virada de século, né? Foi o seguinte, eu tava assistindo o jogo, morava com meus pais ainda, né? A final da Mercosul, tava assistindo ao jogo e meus pais moram do lado de um condomínio e, pô, era um condomínio onde eu, pô, cresci jogando bola com a molecada lá do condomínio, brincando com a molecada, né? Enfim, cresci com a molecada ali. E, pô, todo mundo sabia que eu me estressava, que o Vasco, porra, era minha fraqueza, né? Enfim. Então, cara, quando o Palmeiras fez 3-0, a galera... Primeiro, tinha uma porrada de flamenguista fazendo festa. A festa mesmo, churrasco, com cerveja e tudo. Isso, que isso, jamais. Aí, cara, e aí eles foram no muro, começaram a gritar. O Palmeiras foi gritando. Cara, aí eu fiquei na hora, eu falei, sabe, aquele 3-0 já me broxou completamente e tal, eu fiquei puto que eu tinha que ficar ali na hora, né? O Vasco tomando gol atrás do outro. Aí eu pensei, pô, sabe qual é, cara? Vocês porra vão ficar me zoando, vão ficar me enchendo o saco. Eu vou lá pro meio deles, vão me zoar logo que tem que me zoar e amanhã eles me esquecem, param de me encher o saco. E aí fui. Cara, foi graças a essa sábia decisão que quando o Vasco virou, eu, porra, quebrei garrafa de cerveja, zoei com a cara de todo mundo, porra, vizinho depois gritou mandando calar a boca. Mas aí, meu irmão, ninguém... Já não era mais ataque de fúria, era ataque de euforia. Ninguém mais fazia calar a boca. Já era ataque de euforia, o poste ia virado em cima e só eu gritando, os flamenguistas todos calados, eu gritando pra caralho. E é isso, pelo menos uma recordação boa de todo esse fanatismo, né, esses ataques né, essas impulsividades, pelo menos tem essa recordação boa. Bom, o Fúvio apareceu ali também. O que tem eu? Forte abraço, Fúvio. Aliás, o Fúvio tem que participar aqui um dia com a gente também. Não. A gente está em outro nível já? É isso que você está querendo dizer? É, outro nível. É Joey, é jogador. É verdade. Falar, pô. Tá foda mesmo. Mas enfim, não, zoeira à parte, eu queria dizer que engraçado isso, que os dois melhores jogos que eu vi na vida, que eu me lembro de se puxar de cabeça, é o do Vasco de fato e o Flamengo contra o Santos. Só que eu sou ao contrário, cara. Eu só admito a derrota quando acabou. Eu sou aquele chato que tá perdendo de 3-0 e acredito mesmo com 40 do segundo tempo, tá ligado? Acredito que um empate, não na virada. Também não sou tão otimista assim. Ô, Renan, só pra. Eu não falei no meu destaque. Pedi desculpa depois do que o Joey falou, pedir desculpa ao Yaya, que eu profanei palavras aqui. Melhor, né? Desculpa, Yaya. Yaya, você é um grande atleta. Oh, obrigado, Rafa. Olha, agora falando sério, Edmar, obrigado pela colaboração novamente, tá aí no chat movimentando e também nas picapes, e eu queria agradecer ao Joey de coração, que eu vou continuar trocando ideia, porque o Joey é um querido camarada que eu fiz aí na vida também, sempre na torcida por ele. Espero que tenha parte 2 aqui, porque sempre tem assunto pra gente renovar e trocar ideia. A gente já conseguiu fazer isso, inclusive, com o Praça e com o Torelli. A gente já conseguiu renovar. Eu, Marquinhos Neves também. Bruno Torelli, gosto muito dele também. Bruno Torelli, gente boa. E o que acontece? Eu queria te agradecer, deixar você falar o que quiser e dizer que eu estou muito feliz pela tua entrevista, que a gente caminhou para um caminho que eu nem esperava, que foi da questão mais pessoal de evolução e tudo mais. Então, assim, do caramba, eu tô muito feliz que o programa tá conseguindo trabalhar várias camadas, assim, não só com a galera especializada, que a gente teve o prazer também de ter comentarista da Globo, Caramba 4, como jogadores, mas também com pessoas que são
pessoas como a gente, que trazem esse lado mais humano também, e da arte também. Então estou muito feliz com a tua entrevista, muito, muito obrigado mesmo, e fala o que quiser aí no destaque final. Beleza. Bom, tranquilo, né? Somos já pelo menos há 5 anos, né? Foi através do Renan que eu entrei no grupo de vocês do WhatsApp. Verdade. E temos uma visão política muito parecida, não escondo de ninguém. Eu não tenho exatamente um partido político, nunca tive, mas eu sempre fui muito mais inclinado para um lado, e não preciso nem exatamente dizer, é só ver que eu sou artista e, acima de tudo, sou de humanas, sou da área de história, não tem como ser diferente, não porque tem que ser uma regra, mas a partir do momento que você começa a investigar e a estudar determinadas situações, não tem como pensar diferente, mas sempre respeitando todos os lados, de todas as opiniões. Essa é a grande parada. Queria falar com o Rafael, cara, que ele é muito bom imitador, que ele tem que investir, não sei se ele já investe nessa área, se não investe, pensar em investir, nem que seja por um grande hobby, porque fez muito, de verdade. O Juninho, então, cara, Rafael é gênio. Parece muito igual. Então, manda ver, cara. Ele só não é valorizado ainda pelos outros, mas ele é gênio, cara. O Rafael é gênio. Inclusive eu imitei o Juninho num jogo que ele tava comentando do Botafogo lá naquele grupo lixo, entendeu? Que existia, que ainda existe. E saiu natural, e a gente vai fazendo aí, eu venho fazendo as imitações no programa. Tô tentando, mas a galera é meio complicada pra dar uma moral, Joey. Mas é difícil. Aí. Aliás, o Juninho mesmo já conhece o trabalho do Rafa e adora, inclusive, só pra deixar isso aí. Mas cara, olha, sem brincadeira, parece que ia ter, mas agora tá parado algumas coisas por causa da pandemia, mas esse ano, no segundo semestre, não, ia ser nesse primeiro semestre, na realidade. Talvez deva ficar pro ano que vem, no segundo semestre, a Globo, ela vai abrir um programa para imitadores, tá? E esse programa, se eu não me engano, quem vai tomar... muita gente não sabe disso, né? Tá nos bastidores. Mas é o Marcelo Adnet que vai tomar conta dele, que vai ser o apresentador desse programa. Para quando tiver esse lance, tu se inscreve, Rafael. Se eu souber por alto como vai ter essa parada, eu falo pro Renan para te dar para te falar para como vai ser isso, para tu se inscrever, tá? Tá show. E é para isso, vai ter um quadro, na realidade vai ter um quadro só sobre isso. Entendeu? Então, assim, eu te falo, que é bacana, em vez disso, você bota uma roupa parecida e manda ver, imita o Carly, imita o Gerson, Carotinha, vai ser muito legal. E começa, se tu tem a facilidade de imitar os jogadores, tu tem facilidade de imitar qualquer pessoa, então tu começa a pensar e já aumentar esse leque, entendeu? Tu vai embora, o futuro tá na tua mão. Thiago sabe disso. Thiago Nilvio, vascaíno, tamo junto. Independente do político, do partido, do grupo político do Vasco, que já são muitos, espero que não tenham mais, que todo mundo se una numa pacificação. Espero que dê Vasco, vai dar Vasco, e que a gente volte a ter jogos como de domingo, disputando a Libertadores e dando alegria. Né? Não é só a mulambada que merece ser feliz, não. A gente também merece ser feliz. Entendeu? Nós seremos, nós voltaremos a ser. Ó, não vai não. Daqui a 2 anos, o Vasco vai estar nas cabeças lutando pela Libertadores e o Rafael, que o Botafogo já não vai existir mais, vai estar com a gente do nosso lado, né, Rafael? Torcendo por mais. 2 anos. Gente, foi um prazer, tá? Se tiver o número 2 daqui a um tempo, é só chamar. Eu também esperava que o programa ia ser voltado mais pro tiro, porrada e bomba na brincadeira, mas eu acho que foi como tinha que ser, né? Então essa é a grande parada. Foi bom para vocês conhecerem o outro lado também, que já existia e que agora existe mais ainda do Joey. Não, e é importante até a gente... É legal porque quando a entrevista toma uma forma de vida própria, principalmente quando é positiva, porque também pode tomar uma forma de vida negativa e estraga tudo, mas não foi o caso nem de longe, foi muito pelo contrário. A entrevista tomou sua vida própria pelas questões mesmo que você trouxe pra gente aqui e que todo mundo tem internamente. Então, novamente, obrigado, Joey. Vamos fazer sem dúvida a segunda parte. Joey, fala suas redes sociais pra gente fechar, por favor. Então, beleza, me sigam no Instagram, @JoeyRibe, JoeRibe. Se botar Joey Ribeiro, me acha também, mas o endereço mesmo é @JoeyRibe, RIBE, que é o mesmo endereço do Twitter. E no Facebook, Joey Ribeiro, é só me achar lá.
Tamo junto. Gente, procurem também nossa querida página do Fiquebola, se inscrevam em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e o canal do YouTube, @FiquebolaOficial. Até semana que vem. Até logo, pessoal, e se cuidem. Valeu. Vai dar Vasco! Valeu, galera.